Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. A nossa entrevistada de hoje é a Sabrina Montenegro Cruz. Ela é farmacêutica com especializações em dependência química pela Faculdade Futura e em farmácia clínica e prescrição farmacêutica pelo ICTQ. Ela é mestra em gestão em saúde pela Universidade Estadual do Ceará e possui experiências nas áreas de assistência farmacêutica, farmácia comunitária, atenção primária à saúde e saúde coletiva, atuando no setor público como coordenadora da assistência farmacêutica na Secretaria Municipal de Saúde de Miraíma, Ceará, e no setor privado, com foco no cuidado farmacêutico em pessoas com diabetes. Além disso, é membro do GT Letramento em Saúde na Prática Farmacêutica do Conselho Regional de Farmácia do Ceará. E ela vai conversar conosco sobre um guia digital que ela desenvolveu destinado a profissionais de saúde sobre insulinoterapia e fundamentado no letramento em saúde. E aí, Sabrina, tudo bem? Bem-vinda! Oi, professora Helena. Olá, ouvintes. Obrigada pelo convite. Gostaria de agradecer a Rebraus e, em nome da professora Helena, para participar deste espaço e pela oportunidade de compartilhar um pouco da minha experiência. Queria dizer que é um prazer estar aqui. Maravilha, o prazer é nosso, porque eu acompanhei teu trabalho de perto e eu sei que vale muito a pena esse compartilhamento que você vai trazer para a gente. Então, eu vou começar aqui com a nossa primeira pergunta, Sabrina. Como é que surgiu a ideia de criar um guia técnico voltado para os profissionais de saúde da atenção primária à saúde? A ideia surgiu, professora Helena, enquanto eu trabalhava como farmacêutica clínica e coordenadora da assistência farmacêutica em Miraíma, que é um município de pequeno porte que fica no interior do Ceará. Há cerca de mais ou menos 3 anos, eu comecei a perceber um aumento no consumo de insulina entre os adultos. Isso me deixou bastante inquieta. Eu ficava pensando, será que as pessoas estão conseguindo usar a insulina de forma correta? Assim, para entender melhor, eu conversei com alguns médicos mais próximos e enfermeiro de duas unidades básicas de saúde, que tinham o maior consumo de insulina. E após essa conversa, eu visitei a casa de alguns pacientes. Foi aí que eu percebi várias dificuldades. As pessoas aplicavam insulina logo após tirar da geladeira, por exemplo. Elas não faziam rodízio do local de aplicação, armazenavam de forma errada e descartavam as agulhas no lixo comum. Foi como se a ficha tivesse caído, sabe? Eu percebi ali que as orientações sobre o uso de insulina, elas não estavam chegando de forma certa para as pessoas. E isso precisava mudar. Então eu pensei, como farmacêutica eu posso ajudar. Pensei em criar um material técnico para os profissionais de saúde, algo que fosse prático e bem direcionado, e isso poderia fazer diferença. Então o guia nasceu dessa vontade de juntar todo aquele conhecimento técnico e transformá-lo em orientações simples e acessíveis para as pessoas. Quando tive contato com a disciplina de letramento e saúde no mestrado, através da professora Helena, um tema que até então eu desconhecia, percebi que fazia todo sentido com o que eu queria. Então, acabei ajustando boa parte do meu projeto para abraçar esse tema e deixar tudo mais alinhado. Assim, o guia ele foi pensado para ser fluido, fácil de ler, mas sem perder o rigor técnico. E a ideia era justamente essa: facilitar o trabalho dos profissionais e, ao mesmo tempo, melhorar o cuidado com a população. Maravilha, maravilha. Você sentiu a expectativa de você sentiu a sensação, você quer dizer, você teve a sensação de que a coisa estava indo mal e você foi a campo para tentar descobrir aonde é que estava e viu essas coisas todas, né. Quer dizer, na verdade, é um transtorno muito grande essa realidade com a qual você se deparou, né, Sabrina. Realmente, era para fazer alguma coisa, ainda bem que você teve essa ideia. E aí eu vou começando aí em relação ao guia. Ele começa com uma introdução sobre a compreensão do diabetes e a necessidade da insulinoterapia. Então, quais são os principais desafios que os profissionais de saúde enfrentam ao lidar com o diabetes e o uso da insulina? Bom, os principais desafios envolvem a dificuldade de transmitir uma compreensão clara sobre o diabetes e a importância da insulinoterapia. Muitos profissionais, eles enfrentam barreiras para explicar
de uma forma prática e acessível como a insulina funciona e como ela deve ser usada, especialmente no ambiente da atenção primária, onde o tempo de consulta ele é muito limitado e os profissionais têm uma demanda muito alta. Isso acaba afetando diretamente a educação dos pacientes, comprometendo a adesão ao tratamento e o controle glicêmico. Este guia veio justamente para ajudar nesse ponto. Ele busca ser um suporte prático para os profissionais, oferecendo estratégias baseadas no letramento de saúde, para poder tornar essa comunicação mais fluida e também eficaz. Assim, o objetivo é que os pacientes eles não apenas recebam essas orientações, mas que eles realmente as compreendam e consigam aplicá-las no seu dia a dia. É, bem legal, bem legal, porque é como você disse, infelizmente, né, na atenção primária, o tempo de consulta é exíguo, né, e você acaba querendo fazer tudo e não faz nada, porque não dá tempo de enfocar profundamente em nada. Um material desse que você desenvolveu, ele acaba sendo um material muito valioso, né, Sabrina? Porque a pessoa tem um material para consulta, e como ele é digital, a pessoa pode dar uma parada rápida antes de atender e dar uma olhada logo em algumas coisas que ela vai ter que enfocar naquele dia. Ela faz uma consulta até pelo celular, não é não? Exatamente. Torna bem mais prático. E muitas vezes, professora Helena, tem unidade de saúde que elas não têm uma impressora, por exemplo. Então, o material impresso ficaria mais difícil. Às vezes, a internet pode ser falha. Quando você tem aquele guia digital no seu telefone, no computador da unidade, fica bem mais fácil para a consulta. Sim, o papel acaba que vai estragando alguma página, vai derrubando o líquido em cima, vai amassando, tem uma hora que você não consegue mais ter a utilidade para aquilo, né. E o que eu acho principal do digital é porque você atualiza à medida que você sentir necessidade e não tem que refazer tudo, você vai facilmente alterando os conteúdos de acordo com as necessidades que vão surgindo, né. Isso que é uma coisa boa, né. Bom, Sabrina, e aí em um dos capítulos do guia, você aborda os fundamentos do letramento em saúde quanto à comunicação oral, escrita e digital. Como que esses fundamentos foram aplicados ao longo do conteúdo do guia, exatamente com a intenção de facilitar a compreensão dos pacientes? Bom, o guia, ele aplicou os fundamentos do letramento de saúde de uma maneira prática e acessível. E foi destacado três pilares principais, que foram a comunicação oral, escrita e digital. Na comunicação oral, nós incorporamos os métodos como o Teachback e o Ask Me Tree. O Teachback ajuda os profissionais a confirmar se o paciente ele realmente entendeu as orientações que foram passadas, ao pedir que o paciente explique com as suas próprias palavras, ou seja, evitando que ele responda apenas perguntas de sim ou não. Enquanto o Ask Me Tree incentiva o paciente a buscar respostas para três perguntas chaves sobre a sua saúde, que são elas: qual é o meu problema, o que eu devo fazer e por que que é importante que eu faça. Ou seja, ele tem que sair do consultório respondendo essas três perguntas e assim promovendo um diálogo mais ativo. Já na parte escrita e digital, nos preocupamos em criar materiais claros e objetivos, com uma linguagem simples e que fossem visualmente atraentes. Evitamos termos técnicos e jargões, organizamos o conteúdo para ser fácil de ler e seguimos diretrizes específicas, como o uso de textos curtos, fontes legíveis e informações apresentadas em pequenas doses. O objetivo foi garantir que qualquer pessoa, independente do seu nível de escolaridade, pudesse entender e aplicar as orientações no dia a dia, tornando o cuidado com a saúde mais acessível e eficaz. É, muito interessante, muito interessante. E assim, eu noto pelo próprio título, né, e pelo que você vem narrando, que um dos principais pontos do guia é a educação letrada em saúde voltada para a insulinoterapia. Então, quais são os elementos-chave que você aborda no guia para garantir que os profissionais de saúde transmitam corretamente as informações sobre insulinoterapia aos pacientes? Aliás, eu não quero nem dizer corretamente, eu quero dizer mais assim, de uma maneira que seja como você destacou, que seja compreensível e passível de ser colocado em prática.
Então, o próprio guia ele já traz essa abordagem bem prática para poder auxiliar a rotina desses profissionais. A ideia é que eles possam aplicar de uma forma simples, não só como aplicar a insulina corretamente, mas também como monitorar a glicose e a importância de seguir o tratamento. Para tornar tudo isso mais claro, nós incluímos no guia 11 quadros azuis, fundamentados no letramento em saúde, que são recursos visuais simples e diretos, traduzindo o conhecimento técnico para uma linguagem mais acessível. Esses quadros, eles trazem informações sobre como preparar a insulina, além de dicas sobre autocuidado e monitoramento. O diferencial desse guia é justamente tornar a comunicação mais fácil, garantindo que os pacientes eles se sintam mais seguros, bem informados e com autonomia para poder cuidar da sua saúde. Legal. Você sabe, Sabrina, a gente vê muito material didático destacando a importância do letramento em saúde e com foco em profissionais de saúde, não sobre insulinoterapia, como você fez, mas pegando assim alguns outros temas, né? E uma das coisas que a gente não vê é exatamente isso que você disse aí dos seus quadros. A gente não vê, a pessoa diz para o profissional que tem que fazer uma orientação letrada em saúde, diz quais são os princípios, e isso daí você faz muito bem no guia, né? Você dá os fundamentos todos para eles, mas não dá o como fazer para ele, profissional. Então fica assim, dependendo de como é que ele entendeu, como é que ele resolveu aplicar aquele conteúdo na prática. Quando você dá essas sugestões que ficam nesses quadros que você disse, você acaba traduzindo realmente o técnico que você passou para eles para o popular que ele teria que dominar para poder passar. Então, lógico, cada um vai imprimir a sua própria personalidade na hora de aplicar o conteúdo dos quadros. Mas você já dá, vamos dizer assim, um beabá para eles, não é isso? Exatamente. Para que eles tornem, de uma certa forma, também padrão, e vai estimulando outros profissionais de saúde a seguir da mesma forma, porque até então, professora Helena, a gente não encontra, como você disse, tem os fundamentos e tudo, mas na prática, como é que a gente faz? Como é que eu falo? Como é que eu vou aplicar? Nós não tínhamos isso, e o guia ele vem justamente para sanar essas dúvidas. Muito bom, muito bom. E ele inclui também instruções detalhadas, que é uma coisa que eu acho difícil para traduzir, isso por isso que eu estou te perguntando. Ele inclui instruções detalhadas sobre como aplicar a insulina corretamente e o próprio preparo da insulina caneta. Como é que você acredita que esses detalhes contribuem para a prática diária dos profissionais? Essas instruções elas são importantes, pois muitos pacientes, principalmente aqueles que começam a usar a insulina, eles têm dúvidas sobre o procedimento correto. Os profissionais de saúde da atenção primária muitas vezes não têm o tempo necessário para dar essas explicações de forma detalhada a cada paciente. O guia, portanto, ele oferece um recurso prático e direto, que pode ser utilizado durante as consultas para ensinar os pacientes como manusear a insulina e como realizar o monitoramento adequado. E o profissional pode recapitular em cada consulta as informações que foram repassadas, seguindo os fundamentos do letramento em saúde na comunicação escrita. O foco em instruções passo a passo ajuda a garantir que a técnica de aplicação e o autocuidado sejam feitos corretamente. Exatamente. E aí, pensando em autocuidado, vem minha outra pergunta. Essa seção que você tem no guia, que é sobre o descarte de medicamentos, né? Que é uma parte fundamental no manejo do diabetes e muitas vezes acaba sendo esquecida. Como é que você orienta no guia os profissionais de saúde a passarem essa informação de forma mais clara para os pacientes? Esse foi um ponto que eu realmente quis destacar no guia, porque muitas vezes o descarte adequado de medicamentos e também de materiais perfurocortantes acaba sendo tratado de forma superficial quando falamos sobre diabetes. Eu me lembro, professora Helena, que quando eu era professora também, organizei uma atividade com os alunos do curso de enfermagem, para que eles pudessem ver de perto os riscos desse descarte incorreto. Levamos os alunos até um lixão para procurarem materiais perfurocortantes jogados de forma inadequada. E não demorou muito para que eles encontrassem. Depois, eu orientei que conversassem com as pessoas que trabalhavam ali para saber se já tinham sofrido algum acidente, e a maioria disse que sim. Essa experiência ela foi muito importante porque ajudou os alunos a entenderem de forma prática e real os riscos
que o descarte inadequado pode trazer à saúde das pessoas e o meio ambiente. O objetivo foi que, ao vivenciarem essa realidade, os alunos passassem a orientar seus futuros pacientes de maneira mais cuidadosa e consciente, garantindo que o descarte fosse feito de forma segura desde o início do tratamento. No guia, procurei garantir que a orientação sobre o descarte de perfluorocortantes ela fosse clara e fácil de entender para os pacientes. A ideia é justamente simplificar essa explicação, para que o paciente consiga aplicar com facilidade o que deve ser feito. Primeiro, é importante que o profissional explique de forma simples o que são os perfluorocortantes, como as agulhas de insulina, e por que é necessário descartá-los corretamente. A recomendação pode ser algo como: descarte quer dizer jogar fora os materiais usados, como as agulhas, mas de maneira segura, para não machucar ninguém. Então, essa explicação direta ajuda o paciente a entender o risco e a importância do descarte adequado. Além disso, sugerimos que os profissionais mostrem exemplos práticos, como utilizar uma garrafa PET para armazenar esses materiais. Por exemplo, separe uma garrafa PET e coloque nela as agulhas e outros materiais usados. Quando for à consulta, leve a garrafa e entregue na UBS para garantir o descarte adequado. Isso torna a orientação mais fácil de seguir e lembra o paciente de que o descarte deve ser feito a cada consulta. Isso. E exatamente é uma maneira prática também dele saber aonde que ele vai jogar, né? Dá uma sugestão, porque é um material de fácil acesso, né, Sabrina? Para ele poder fazer esse jogo. Você sabe que depois que eu li o seu guia, eu fiquei imaginando eu mesma, sabe? Eu sou da saúde, né? Quando eu uso seringa, eu não tinha essa preocupação toda que você está mostrando no guia, não, sabe? Tudo bem, eu tomava cuidado. Eu enrolava em alguma coisa grossa para evitar que alguém fosse se picar inadvertidamente quando fosse manipular o lixo, né? Eu tomava cuidado, mas eu não fazia uma coisa assim especial, sabe? De tentar realmente separar o material para evitar realmente acidentes e principalmente também contribuir com o meio ambiente, né? Então acaba que a gente fica pensando às vezes que a população erra, mas na verdade nós todos, independente do nível de escolaridade e da profissão que a gente acaba errando em algum ponto nessa questão do descarte. Não concorda comigo, não? Super concordo. E realmente é um tema que ele passa muitas vezes rápido nas capacitações, na graduação que a gente faz. O foco ele está em outras condições e não tanto no descarte. Né? E foi algo que eu realmente quis chamar a atenção, porque assim como os alunos sentiram, a gente conversou bastante na época, eles tiraram algumas fotos e mostraram o perigo desses materiais serem jogados de qualquer forma. Não se tinha até então um guia que fosse direcionar para isso, a gente orientar o que é diabetes, como aplicar insulina, fazer o revezamento para evitar a lipodistrofia. E aí, quando termina tudo, todo aquele material que a pessoa utiliza vai para onde? Como é que ela joga? Geralmente é muito escasso ainda materiais que expliquem dessa forma, e principalmente quando a gente traz para o letramento de saúde. Entendi, exatamente. E você sabe que de qualquer maneira serviu para mim, né? Porque eu mudei. Eu mudei depois que eu li o seu guia. Oh, Eu fico acabei feliz, mudando, professora eu Helena. acabei mudando e melhorei meu padrão de descarte. Atualmente eu já estou descartando. Eu tomei uma injeção outro dia, eu estava super rouca. Aliás, acho que nossos ouvintes até viram no nosso último episódio, eu extremamente rouca, quase que eu não consegui entrevistar a nossa convidada. E aí, logo acho que no dia seguinte, eu vi que a voz tinha ido embora mesmo, e eu tomei uma injeção de Diprospan. E aí você Sim. compra, traz para casa, já vem toda vem a ampolinha, né? Para você colocar dentro da seringa e fazer a aplicação. Eu já mudei todo o meu comportamento, eu já fiz bem direitinho como é para ser feito. Olha que Aí coisa foi bom, boa. não é? Foi bom demais, né? Que a gente fala, não vamos ser arrogante de achar que profissional de saúde não faz errado. Eu bato no peito e digo meia culpa mesmo, eu fazia errado mesmo. Não fazia errado de uma forma perigosa, mas eu fazia errado. Fazia errado e não era tão seguro. E agora eu aprendi. Que bom, muito É isso feliz em saber aí. dessa informação. Pois é. Você está educando também a sua orientadora.
Sabrina, a gente falou até agora na questão do autocuidado e tal, o guia ele aborda o autocuidado no manejo do diabetes. Quais são os aspectos do autocuidado que você considera assim mais desafiadores para os pacientes e como é que o guia ajuda os profissionais a fazerem essa orientação de forma adequada, hein? O autocuidado no manejo do diabetes, ele pode ser desafiador, especialmente porque envolve mudanças no estilo de vida que precisam ser seguidas de forma constante. Os aspectos mais difíceis geralmente incluem o automonitoramento da glicemia, a administração correta da insulina e a adesão a hábitos saudáveis, como a alimentação equilibrada e os exercícios físicos. Além disso, lidar com as complicações emocionais e físicas da doença também é um grande desafio. O guia fornece instruções detalhadas, como o passo a passo para medir a glicemia capilar, que é um dos principais aspectos do autocuidado. Por exemplo, dos 11 quadros apresentados no guia, o quadro 10 ele ensina como medir a glicemia corretamente. É uma orientação prática e baseada nos princípios do letramento em saúde. Sabrina, e aí finalmente o guia tem um capítulo, né, que eu vi totalmente direcionado ao plano de insulinoterapia no SUS. Como é que ele orienta os profissionais sobre a dispensação de medicamentos e insumos para o tratamento do diabetes dentro do SUS? Olha, professora Helena, nesse capítulo, assim, eu fui muito cobrada, né? Constantemente sou em relação a ele, por isso que eu decidi colocá-lo, porque realmente ele é importante, pois gera muitas dúvidas, principalmente porque trata de questões que são exclusivas da atuação do farmacêutico. Constantemente eu recebo perguntas tanto de profissionais da saúde como os agentes comunitários de saúde e até mesmo de pacientes sobre aspectos como quais medicamentos que são destinados para o tratamento do diabetes, entre outras questões. E é exatamente por isso que resolvi incluir esse capítulo, para esclarecer esses pontos e ajudar a tornar o processo mais claro para todos os envolvidos no cuidados com o diabetes. Então, o guia ele oferece orientações sobre como gerenciar a dispensação de medicamentos e insumos para o tratamento do diabetes dentro do SUS. Ele destaca a importância de entender as normas e a legislação, como a Portaria do Ministério da Saúde, número 2583 de 2007, e a Lei Federal número 11.347 de 2006, que ambas definem quais medicamentos e insumos são fornecidos gratuitamente para as pessoas com diabetes. Esses itens, eles estão incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, na RENAME, e são organizados em diferentes grupos, de acordo com o tipo de tratamento necessário. Os profissionais de saúde precisam saber que, enquanto o Ministério da Saúde faz a compra centralizada de insulina NPH e insulina regular, os municípios ficam responsáveis pela aquisição e distribuição de outros itens, como seringas, lancetas e tiras reagentes. A prescrição médica deve ser bem detalhada e clara para garantir que os pacientes recebam os medicamentos e insumos corretos. Para aqueles que precisam de tratamentos mais avançados, como, por exemplo, insulinas análogas, o processo de solicitação inclui o envio de documentos como laudos médicos e exames, garantindo o acesso aos medicamentos especializados. O CEAF, que é o componente especializado da assistência farmacêutica, oferece medicamentos de alto custo, cuida de casos mais complexos e assegura o tratamento adequado. Uhum. Muito bom isso, hein, Sabrina? Muito bom, muito bom. E quais são os próximos passos aí que você está pensando para disseminar o guia entre os profissionais de saúde, né? Além do local onde você já está disseminando, né? E garantir assim que ele tenha um impacto efetivo na prática clínica, especialmente na atenção primária. Uma das grandes novidades para 2025, professora Helena, é que a partir do primeiro semestre, vamos iniciar a capacitação de profissionais de saúde em todo o estado do Ceará, em parceria com o Conselho Regional de Farmácia do Estado. O curso será oferecido nas 5 regiões do estado, com o objetivo de disseminar o guia e aprofundar o campo do letramento em saúde.
Essa capacitação visa não apenas ensinar os profissionais como utilizar o guia em suas práticas diárias, mas também ampliar a compreensão sobre a importância do letramento em saúde na educação dos pacientes. O curso abrangerá desde os aspectos técnicos do letramento até estratégias para melhorar a comunicação com os pacientes, garantindo que as informações sejam transmitidas de forma clara e eficaz. A expectativa é que, ao longo desse processo, possamos alcançar um número significativo de profissionais e, assim, melhorar o manejo das condições crônicas não transmissíveis, em especial diabetes, em todo o estado, promovendo uma abordagem mais integrada e humanizada no cuidado aos pacientes que utilizam insulina. Uhum. Muito importante, muito inovador isso aí. E principalmente, eu não sei se os nossos ouvintes prestaram atenção na hora que eu fiz a apresentação da sua formação e das suas ações de trabalho, é que você está integrando um grupo de trabalho do Conselho Regional de Farmácia sobre letramento em saúde. Como é que você conseguiu isso, hein, Sabrina? Bom, tudo começou a partir de uma conversa com o professor Tarcísio Palhano, que é o precursor da farmácia clínica no Brasil, durante o segundo Congresso Farmacêutico do Pará, ano passado. Quando eu compartilhei com ele a ideia de capacitar farmacêuticos sobre o tema de letramento em saúde, ele se encantou com a proposta e com a possibilidade de expandir esse conhecimento para mais profissionais. Com a sua experiência, ele me orientou a procurar a diretoria do Conselho Regional de Farmácia e o nosso conselheiro federal, Dr. Egberto Feitosa, para fortalecer essa ideia no nosso estado do Ceará. Em parceria com a minha querida amiga e também farmacêutica, doutora Rosana da Saúde, procuramos a diretoria do Conselho Regional de Farmácia com o objetivo de promover uma capacitação sobre o tema para os farmacêuticos do estado. A partir dessa conversa, surgiu a proposta de criar o GT, que é o grupo de trabalho, para divulgar e implementar essas práticas. Então, o GT ele foi oficialmente criado pela portaria número 334 de 2024 do Conselho Regional de Farmácia do Ceará. E ele é composto pela doutora Arlândia Nobre, que é a presidente do CRF, o doutor Flávio Maia, vice-presidente, doutora Rosana da Saúde, e eu, Sabrina Montenegro, ambos farmacêuticos, e juntos o nosso objetivo é promover ações que aprimorem o conhecimento dos farmacêuticos no letramento de saúde, com foco na melhoria da comunicação com os pacientes e no incentivo ao autocuidado e adesão ao tratamento. Olha aí, tá vendo que legal? Você sabe que eu, como professora de letramento em saúde do curso de mestrado e do de doutorado da UES, me dá assim um orgulho tão grande quando eu vejo que vocês eh, pulam muito além daquilo que vocês são obrigados a fazer como atividade de finalização da pós-graduação, né? Seja uma dissertação de mestrado, seja uma tese de doutorado, vocês inovam, vocês se encantam e vocês avançam. E aí vocês vão criando espaços, vão criando atividades, vão criando novidades. Isso aí deixa a gente tão orgulhoso, porque nunca que nós falamos para você que você deveria procurar o seu conselho para criar um grupo de trabalho sobre isso. Isso partiu de você, à medida em que você reconheceu a importância do letramento em saúde e você buscou brechas para trabalhar com essa questão. Eu só posso dar os parabéns para você e realmente eu me orgulho muito com isso. Eu acho que todo mundo que é professor nessa área de letramento deve também se orgulhar quando escuta um egresso, um aluno, contar esses avanços que está tendo. E a gente tem feito, nos últimos episódios nossos da Rebraus, a gente tem feito algumas entrevistas focadas em atividades práticas de intervenção que as pessoas estão fazendo, sabe? Porque eu acho que é uma coisa tão rica. A gente é uma maneira de você tirar os trabalhos acadêmicos das prateleiras e partir para uma prática, né, Sabrina? Exatamente, professora. Eu me encantei com o tema quando eu a conheci, né? Primeiro, quando a gente pega o plano, né, da disciplina, você letramento, aí fica aquela dúvida, letramento, educação em saúde, educação permanente, mistura tudo e você não sabe. Quando você se aprofunda, né, no final elas se complementam. Eu enxergo como uma tríade, uma vai dependendo da outra, né, para poder existir. E aí eu achei que ficou um trabalho tão bacana para deixar somente ali no mestrado,
Tantos profissionais, não só farmacêuticos, mas de outras áreas da saúde, podem estar aplicando também da nutrição. Quando eu entrevistei um nutricionista para poder fazer a aplicação prática do guia, ele ficou encantado quando a gente foi falar sobre numeramento, que é algo que eu já não trouxe tanto para cá, mas que existe, eu conversei um pouquinho com ele. Então, eu vi essa oportunidade de capacitar esses profissionais. E foi tão bacana porque a nossa presidente, ela também é professora do curso de farmácia na Unifor, e coordenadora do curso, ela falou assim: olha, eu acho interessante a gente abrir para mais profissionais de saúde, porque pode ser que eles também tenham interesse. Então, vamos deixar algo realmente multiprofissional, para que cada um vá dando sua opinião. E assim, professora, já deixando um pontinho, após a gente finalizar essa etapa do Ceará, das 5 regiões, o professor Tarcísio, ele atua junto ao Conselho Federal de Farmácia, realmente é a pessoa é o farmacêutico mais importante, né, da farmácia clínica, porque ele foi o precursor. Então, a gente já deixou encaminhado para que, após finalizar a etapa Ceará, a gente leve a proposta, né, para lançar para o Conselho Federal de Farmácia e a gente tentar realizar nos demais estados do país. Então, o Ceará realmente vai ser o estado piloto. Aí, ó, deu um spoiler maravilhoso para nós. Espero que dê tudo certo. Vai dar porque você está com vontade. A vontade move moinhos, então vai dar. E Sabrina, para a gente finalizar assim, com isso aí que você está fazendo, esse grupo de trabalho, esse guia, qual é a sua expectativa específica em relação ao impacto do guia no manejo do diabetes no Brasil, especialmente nessa qualidade de atendimento aos pacientes que estão em uso de insulina? Minha expectativa é que o guia ele tenha um impacto positivo na melhoria do manejo do diabetes no Brasil, especialmente no que diz respeito à qualidade do atendimento aos pacientes em uso de insulina. Dado o crescente número de pessoas diagnosticadas com diabetes no mundo, conforme os dados divulgados na 10ª edição da Federação Internacional de Diabetes, que estima que em 2030 cerca de 643 milhões de pessoas viverão com a doença. E em 2045, esse número poderá alcançar 783 milhões. Então, a necessidade de um manejo mais eficiente se torna cada vez mais urgente. O Brasil ele ocupa a 6ª posição no ranking mundial e o primeiro da América Latina em prevalência de casos de diabetes, com mais de 15 milhões de pessoas diagnosticadas em 2021 e há uma estimativa de 19 milhões para 2030. Nesse contexto, a implementação do guia digital e de fácil acesso pode ser um divisor de águas na promoção de um atendimento mais qualificado e acessíveis aos pacientes. Porque se eles entendem, professora Helena, eles evitam, né, já que a porta de entrada do usuário no sistema é a atenção primária, eles evitam uma transferência para a atenção secundária, a atenção terciária. Com o guia, eu espero que os profissionais de saúde ele tenham acesso às informações claras e estruturadas sobre o uso de insulina, permitindo uma abordagem mais eficaz no controle glicêmico e capacitando os pacientes para que se sintam mais seguros e informados sobre o seu tratamento. Com isso, espera-se um melhor controle do diabetes, redução de complicações, diminuição dos óbitos prematuros e promoção de uma melhor qualidade de vida para os pacientes com o conhecimento necessário para um manejo mais humanizado e seguro. Maravilha, Sabrina. Eu estou muito, muito contente com essa sua fala de hoje. Eu acho que eu tenho a mesma expectativa sua e eu acho que nossos ouvintes também estão com essas expectativas a partir do que você falou, né? Eu vou colocar na descrição do episódio o link de acesso ao seu guia para que as pessoas possam consultar. Eu espero que ele possa ser útil para os profissionais. E uma das coisas que eu sempre digo aqui, que você também pontuou aí, Sabrina, é que é, esses materiais e essas experiências que vocês trazem, não é um copia e cola simplesmente. As pessoas até podem copiar, reproduzir, desde que diga quem é o autor, né? As pessoas até podem colocar na sua realidade, mas a intenção principal é que as pessoas tenham ideias,
ideias, como você mesmo apontou, para a nutrição, para outros guias, para outras patologias, para outras abordagens, né? Essa sua metodologia de abordar um conteúdo técnico, transformar o conteúdo técnico em orientação prática letrada em saúde, é uma metodologia que as pessoas podem se empoderar e desenvolver para diferentes setores, diferentes contextos, né? Então, eu acho que é muito bom para os nossos ouvintes terem ouvido você e terem acesso ao seu guia, né? E vamos torcer para que outras pessoas tenham também a iniciativa de procurar seus conselhos profissionais, que é um espaço também que pode ser ocupado para a promoção do letramento em saúde no Brasil todo, né? Graças a Deus, a Rebraus tem uma penetração boa, nós temos representantes do Brasil todo na própria Rebraus e aqui como nossos ouvintes também, que é uma audiência que felizmente vem crescendo e eu sempre digo, ela só cresce devido à qualidade dos nossos entrevistados em passar essa paixão, essa vontade de acertar, essa vontade de fazer de uma maneira diferente, respeitando essa tríade que você falou, juntando a educação em saúde, a educação popular, letramento em saúde. Então, eu agradeço demais você ter estado com a gente hoje, a sua gentileza, né? Nós estamos saindo das festas de fim de ano, né? Sua gentileza em estar sendo entrevistada aqui com esse conteúdo tão rico. Então, a gente agradece bastante. E, logicamente, eu agradeço também a todos os nossos ouvintes, né? Porque são eles que fazem esse podcast existir, não é não? Exatamente. Então tá bom, aguardo todo mundo para o nosso próximo episódio. Muitíssimo obrigada mais uma vez, Sabrina. Um abraço para você. Espero contar com você em outras oportunidades. Obrigada, professora Helena, obrigada, ouvintes. E queria deixar só uma informação, caso alguém tenha interesse no curso e esteja ouvindo esse podcast no período em que a gente vai realizar, você pode estar olhando as redes sociais do Conselho Regional de Farmácia, o Instagram, @CRFCE, que lá vai ser divulgado os locais e a data do curso. Beleza, fica a dica, fica a dica. Muito obrigada então, Sabrina. Até mais, hein? Obrigada.